Olá, querido e querido ouvinte do Conversa B2B. E estamos de volta para mais uma edição desse nosso podcast que é dedicado para você, profissional de marketing e vendas B2B. O assunto de hoje é marketing conversacional. Pois é, esse assunto já foi inclusive citado como a bola da vez do marketing B2B para os próximos anos, em eventos como o RD Summit, por exemplo. Então, assim, é um tema que faz parte aí da tua listinha profissional de marketing e vendas B2B. Vamos conversar junto a respeito. E para fazer essa conversa do Conversa B2B sobre marketing conversacional, olha quanta conversa, a gente trouxe o Fabrício Toledo, que é cofundador e CEO da Leadster. A Leadster que é uma plataforma de marketing conversacional parceira aqui do Conversa B2B e é a empresa que está oferecendo hoje esse podcast para você. Além do Fabrício, a gente vai contar com a presença também nesse episódio do Juliano Dutini, que é cofundador da Conversa Tech e também especialista em vendas complexas, tá? Siga o Juliano lá no LinkedIn, é Giuliano Dutini. A gente está deixando o link do perfil dele aqui no descritivo do episódio para você poder conferir as postagens, a contribuição que ele faz lá na plataforma com conteúdos, dicas, enfim, vale muito a pena seguir. Bom, eu sou o Guilherme Sboarin, apresentador aqui do Conversa B2B e sócio-diretor da Conversa Tech. Você também me encontra no LinkedIn como Guilherme Sboarin. Para facilitar a tua vida, eu também vou colocar o link do meu perfil aqui para você poder se conectar comigo e a gente poder trocar uma ideia. E se você quer saber como gerar e capturar mais leads por meio dessa metodologia de marketing conversacional, bora escutar a nossa conversa. E não se esqueça de deixar para a gente lá no Spotify os suas 5 estrelas, favoritar a gente por lá ou no seu tocador de podcast favorito e seguir a gente também no YouTube. Combinado? Bora para a vinheta. Antes de começar a nossa conversa, eu preciso dar alguns recados para você. O primeiro é que esse podcast é produzido e oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas. E quero falar com você também a respeito da SaaS Pro. Sim, a SaaS Pro, que até algum tempo era a Sharp Spring, é parceira aqui do Conversa B2B e é uma plataforma que vai te ajudar aí muito na automação do seu marketing e vendas B2B. Eles têm plataformas também de social selling para te ajudar no ABM, enfim. É uma plataforma bem completa, o custo-benefício deles é hiper interessante, eles têm suporte em português. Já a marca é nova, mas eles já estão no mercado aí há mais de 8 anos, atendeu já mais de 3.000 empresas, enfim. A gente aqui do Conversa B2B recomenda a SaaS Pro para você conhecer e automatizar ainda mais o seu marketing e suas vendas B2B, por que não? Quero falar também da Leadster, que como eu falei, está patrocinando aqui, está oferecendo esse episódio para vocês. A Leadster é a plataforma líder de mercado em marketing conversacional, super simples de ser implementada no teu site. Com ela você vai ter a oportunidade de aumentar as conversões do teu site por meio de conversas via chat personalizadas, tá? Então, assim, vale muito a pena o teste. Eles têm um trial gratuito de 14 dias, de fácil implementação. Então, fica aqui o convite para você conhecer esta ferramenta. Tanto o link da Conversa Tech quanto da SaaS Pro e da Leadster estão aqui no descritivo desse episódio. Lembrando que sua marca pode ser parceira do Conversa B2B também, basta entrar em contato conosco para a gente conversar, entender direitinho os seus desafios. As portas do Conversa B2B estão abertas. Beleza, pessoal? Bom, os nossos recados aqui estão dados. Vamos iniciar a nossa conversa. Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa conversa aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Fabrício pela presença aqui. Fala, Fabrício, muito legal ter você aqui no Conversa B2B. Fala pessoal, tudo bem? Prazer aí enorme, obrigado pelo convite. Bater um pouco de papo sobre marketing conversacional, desafio de marketing, vendas B2B. Então, prazer estar aqui com vocês hoje. Boa! E para completar o time, eu tô com o Gil também, meu companheiro de podcast. Fala, Gil.
Tudo bem, hein? Fala, Animado turma. E para a aí? conversa de hoje? Sempre. Se pudesse, fazia só isso da vida, né, Gui? Mas bom contar com o Fabrício aí. Quem sabe um dia a gente faz só isso da vida, não é mesmo, Gil? Vamos lá. É, Mas enquanto isso, a gente aproveita os momentos que a gente tem com convidados legais, como o Fabrício. E Fabrício, discutindo aqui o tema, né? A gente vai falar sobre marketing conversacional hoje com a nossa audiência. A gente concluiu que definitivamente o primeiro passo para essa conversa é esclarecer aqui para quem está nos ouvindo o que afinal é, e inclusive o que não é, o marketing conversacional. Pergunta de 1 milhão aqui. Boa, bora lá. Eu sou bem crente, né? Acredito que existem. Nada se cria, né? As coisas vão ganhando relevância conforme os tempos vão mudando e novas tendências, canais vão aparecendo. Então, na verdade, o marketing conversacional em si, para eu poder contar o que ele é, eu tenho que contar por que ele ganha relevância no momento que a gente está vivendo atualmente. As empresas, em geral, se relacionavam com seus consumidores, principalmente através de únicos canais. Então, muitas vezes era só o telefone ou era só o e-mail. E agora, com os adventos de mensageria, os canais se tornaram muito mais padronizados em escala, né? O que eu quero dizer? Hoje em dia, você conversa com uma empresa via WhatsApp, via e-mail, você recebe um SMS de notificação, e grande parte desses canais permite a resposta do seu cliente, né? Então, você tem um nível de interatividade muito maior, com um nível de complexidade de canais muito maior, porque, na verdade, o cliente, tanto B2B quanto B2C, ele quer se relacionar com você no canal que ele está naquele momento. Então, com a maturidade da multicanalidade, o marketing começou a olhar um pouco mais sobre como eu me comunico em determinados estágios, o que eu falo e qual resultado eu gero. Porque a primeira mensagem, por exemplo, que eu mando depois que um lead converte no meu site, é uma extensão do meu site, é uma extensão da minha mensagem de marketing. Então eu tenho que me preocupar com qual é o conteúdo dessa mensagem, porque ela vai ditar, por exemplo, a taxa de resposta que eu vou ter depois dessa primeira mensagem, a taxa de conversão que eu vou ter desse lead numa proposta, numa reunião. Então, por isso que se tornou uma matéria do marketing se preocupar com as mensagens que são trocadas pelos diferentes canais durante a jornada, desde o visitante até depois que ele já compra, e aí ele, vamos dizer assim, o marketing passa esse bastão para a área de CS, de suporte, que vai efetivamente trabalhar a retenção desse cliente e a expansão dele. Então, basicamente, o marketing ele olha para essa jornada e as matérias de marketing conversacional, né, como tudo no marketing, você começa a criar playbooks do que funciona, o que não funciona, né, o que a gente já aprendeu, quais métricas que você deve olhar, e aí se torna mais relevante o marketing conversacional, né? A gente brinca que o marketing conversacional sempre existiu, só muda que hoje em dia você tem mais ferramentas, mais indicadores, e você tem uma metodologia porque está muito mais importante, né, você pensar em como trocar essas mensagens para você ter resultados de negócio mais efetivos. Não, legal. E resolveram batizar, vamos chamar de marketing conversacional. Tem muita coisa que já existe há muito tempo, só que aí, pô, igual a ABM, por exemplo, cara, já era feito isso, só que em algum momento, acho que em 2005, se não me falha a memória, não, vamos chamar de account-based marketing, e beleza, se cria ali um método mais estruturado. Mas legal. Mas aí uma curiosidade, Fabrício, cara, a Leadster, que é a empresa que você fundou e é CEO, é bastante focada no marketing conversacional. Qual que foi teu estalo, assim, seu momento de epifania, de falar, cara, vou fundar uma plataforma de marketing conversacional? Ou a jornada não foi bem essa? Quando é que o negócio do marketing conversacional, assim, bateu a sua porta e você viu, cara, isso aqui é uma oportunidade que vale a pena eu mergulhar aqui? Boa, legal. Até essa história ela é bem engraçada, até parece que a gente romantizou ela, mas é bem verdade, que a Leadster ela foi fundada, na verdade, por três pessoas, né? Eu, o Gustavo e uma terceira pessoa é a nossa cliente, que é a Camila, que é uma diretora de uma concessionária de veículos lá de Curitiba, e ela foi a nossa primeira cliente. E na época a gente desenvolvia chatbot para saque, então já para a jornada de responder dúvida, entregar Uhum. boleto, depois que a pessoa já é o cliente. A gente nunca tinha pensado em desenvolver chatbot para a parte da conversão do acesso em lead.
E aí, o que aconteceu? Ela trouxe um problema para a gente. Ela falou, Fabrício, hoje eu tenho cerca de 50 mil acessos no meu site, e desses 50 mil acessos que eu gasto ali, Google Ads, Facebook, Meta Ads, principalmente para trazer esse volume, eu tenho uma taxa de conversão de acesso em lead de mais ou menos 0,8%. O que não é uma taxa de conversão, depende muito do tipo de conversão que você está falando, né? No caso dela, é uma solicitação de simulação de financiamento. Então, é uma é uma conversão fundo de funil, né? A pessoa já quer simular um financiamento para o carro ou para a moto que ela vai comprar, e ela tinha esse problema que era a baixa taxa de conversão. Então, ela trouxe para a gente esse problema e ela falou: olha, eu queria desenvolver um chatbot para que você abordasse o visitante na minha página e falasse: quer simular o financiamento aprovado para você? E a gente olhou aquilo e falou: tá, é um desafio legal, era uma cliente já relevante que a gente tinha há um tempo. A gente falou: beleza, vamos desenvolver esse chatbot que só vai fazer isso, vai abordar o visitante, capturar a atenção dele nos primeiros segundos de acesso, né? Por isso que a Lister funciona assim até hoje, abordando o visitante. Vai ter uma call to action, né? Ou seja, uma frase que vai estar de acordo com o principal interesse do visitante naquele momento. A gente vai trazer ele para dentro da conversa e na conversa eu vou capturar. Tá para a galera que está ouvindo entender, né? É muito difícil capturar a ficha de financiamento porque é nome de pai, mãe, CPF, renda, é uma ficha de 18 informações, mais ou menos. Por isso que a taxa de conversão era tão baixa, porque na época ela usava o formulário de contato. E aí a gente conseguiu, com esse desenvolvimento do chatbot, elevar a taxa de conversão lá. Na época foi para 6,5%, 7% de conversão. E foi muito engraçado, porque a gente, depois de 2, 3 semanas, com essa nova taxa de conversão, ela teve uma série de problemas internos, de não conseguir atender o volume de leads o suficiente. Ela recebeu uma visita da Honda, né, que é a matriz lá, a montadora. A montadora mandou um consultor para descobrir o que eles estavam fazendo para aprovar tanta ficha de financiamento assim. Eles foram indicados para ganhar prêmios da montadora. A partir disso, a gente parou tudo e falou: opa, acho que tem uma oportunidade aqui, que é melhorar essa experiência conversacional ali, porque o que a gente no final descobriu? Que o visitante, quando ele acessa o seu site, na verdade, ele tem uma ansiedade, uma expectativa de, quando ele quiser falar com alguém, ele conseguir falar com alguém em tempo real. Nos cenários de alta competição que a gente vive, atenção escassa, muitos anúncios, você conseguir ter essa experiência dentro do site para já abordar, falar com ele e conseguir melhorar essa experiência, você agrega muita conversão. Então, esse foi um pouco da história. Eu até brinco que ela é a nossa co-founder, ela é a terceira co-founder, e ela ajudou muito nesse início. Então, assim, não foi uma ideia genial minha nem do Gustavo, foi exatamente o cliente que teve essa ideia, implementou junto com a gente, foi um sucesso. Mandar um abraço para Camila aqui, então, co-founder aí, pelo menos de honra, da Total. Leadster. Muito legal a história. Ô Gil, eu tô ouvindo aqui o Fabrício falar, e aí eu tô fazendo um paralelo com o mundo B2B aqui, de vendas hiper complexas, tal, faz muito sentido, né? Na tua visão, assim, o que que você entende que são os grandes desafios aqui, né, desse contexto de vendas complexas, que essa estratégia de marketing conversacional pode ajudar o pessoal a solucionar? Então vamos lá. Para situar o marketing conversacional aqui no B2B, eu acho que a gente, não sei se, né, a turma aqui concorda, deveria separar, né, o que é geração de demanda e captura de demanda. Então, a gente está falando aqui de uma situação, de uma ferramenta que vai te ajudar muito na captura de demanda, né, que é o fundo de funil, né, onde a gente tem que, né, eu e o Gui, a gente sempre discute isso quando está avaliando algum cliente, que é como é que está a cobertura desse fundo de funil. Né, desde tem uma prova social legal, tem infos legais, prova técnica, case, diferenciais está claro, precisa ter tudo isso, né? E precisa ter canais disponíveis. Quanto mais canais disponíveis e atendimento mais rápido, melhor. Em se tratando de venda complexa, ou bem complexa, vamos falar de algum nível de complexidade importante, eu acho, aí é achismo, eu não tenho dado, né? Que tem a galera mais nova que vem chegando, isso eu percebo, inclusive,
conosco quando a gente, né, tem contato com decisores que estão começando a chegar em profissionais que estão chegando em cargos de decisão, que, cara, tem cada vez menos problema em acessar canais digitais, mesmo para decisões ou para produtos mais complexos. Então, primeiro, tem uma parte de comportamental que eu acho que o B2B vai mudar. Então, assim, se você tem alguma dúvida, eu acho que você não deveria ter, porque é o que está vindo. Por outro lado, não é que as outras pessoas não usam, né? Sim, usam. O ponto é, e aí acho que entra uma discussão que a gente sempre tem, que é o tema de atribuição ao canal daquela conversão. Porque ele é um canal que seguramente, se bem, né, com os fluxos bem pensados, com tudo bem orientado, ele vai te ajudar no processo de decisão. Mas não necessariamente vai ser o canal que você vai falar, nossa, foi determinante para que a conversão acontecesse ali, como em qualquer canal de marketing de venda complexa. Então, assim, pessoal aí que está escutando a gente, não é nenhuma novidade. Mas, né, em considerando o nosso checklist de fundo de funil, inclui, né, esse item. Se você tem ou não tem, né, no sentido de que de garantir que a disponibilidade, que eu acho que é o que o Fabrício falou. Fora isso, né, Fabrício, que é o fato, o quanto, né, a conversão, pode ocorrer um incremento de conversão pelo simples fato de ele perceber que tem uma disponibilidade da empresa para qualquer situação, porque a gente hoje trabalha tudo né, branding, como foi a nossa última discussão, inclusive, né, Gui, do último episódio que a gente gravou com a Guta. Tudo é branding, né? Essa percepção de marca, de disponível, de atenta, eu acho que é um grande lance. Essa é a minha visão, um pouco pautada também por percepção do que a gente vem acompanhando. Nem tudo a gente consegue colocar em número e ter referência, porque o mercado move muito rápido, né, Fabrício? Sim, com Não. certeza. Até eu posso comentar um pouquinho sobre a aplicação do marketing conversacional em vendas e marketing B2B, né? Vendas complexas, ciclo de venda longo, alto ticket, porque hoje, até para vocês entenderem, a Leadster ela surgiu dentro do B2C, para também é uma venda complexa, com ticket longo, né? Com ciclo longo e com ticket alto, porque ninguém compra uma moto, acorda, já compra direto a primeira moto online, sempre existe um processo. Uhum. Mas depois, quem abraçou mesmo a Leadster foi o B2B. Então, hoje, cerca de 60% dos nossos clientes são clientes B2B que têm essas dores de gerar demanda, capturar a demanda através das suas estratégias de marketing. E o que a gente observa, né, no caso do marketing conversacional para complexidade, para vendas complexas? Você precisa de muita personalização, que eu acho que é um tópico que a gente vai chegar aqui. E quando a gente fala de personalização, é entender, por exemplo, que no meu blog, não adianta eu utilizar uma chamada, uma abordagem, fundo de funil, esperando com que eu vá capturar uma demanda já educada, enquanto no meu blog, a pessoa que está acessando, ela pesquisou sobre um conteúdo. Então, eu ainda preciso fazer com que ela passe por uma jornada de educação topo, meio, para depois ser fundo de funil. Então, uma coisa que a gente vê muito clara dos nossos clientes e acho que vocês devem ver isso também na prática, é uma tentativa do B2B sempre em forçar todo mundo a ser fundo de funil, né? Aquela questão de tipo, bota já para ele receber uma proposta, mas a gente fala para o cliente, não, mas não adianta você colocar, quer receber uma proposta na sua abordagem, porque você não vai conseguir capturar um percentual relevante e esses leads que você poderia capturar, por exemplo, gostaria de receber nosso conteúdo, nosso e-book, que seria uma jornada de topo e meio, você vai desperdiçar esse lead que você não vai gerar, e aí toda a sua estratégia, né, todo o seu funil, ali o restante da sua jornada vai estar quebrado. Então, a metodologia do marketing conversacional, o que ela nos ensina? Ensina que você deve personalizar por canal de origem, tempo de navegação, número de sessões, páginas,
todas essas informações que estão disponíveis e são públicas, você entende o momento que aquele visitante está na sua jornada. Se você já pode tentar capturar a demanda, ou se você tem que só gerar realmente a demanda e colocar ele num funil de educação ali dentro da sua jornada. E aí, o que a gente ensina aos clientes, que é muito difícil, e aí tem que, né, ter todo um trabalho de educação, é que não se deve tentar pular etapas, e você deve, sim, ter conversas, e aí a Leadster ajuda exatamente nisso, né? A ter conversas personalizadas de acordo com cada estágio. E aí você usa esses parâmetros para personalizar. E aí você consegue, por consequência, separar um pouco mais essa estratégia de geração e captura de demanda, entendendo os diferentes momentos da jornada. Cara, muito bom. E aqui você me deixou vários ganchos, vou pegar um primeiro aqui. Você falou um pouco do tipo de uso que vocês têm feito aí, que os seus clientes têm feito e tal. Tem algum tipo de empresa que tu falou que tem 60% que é B2B, beleza. Dentro desse universo, você vê algum recorte específico? Predominantemente empresas de tecnologia, ou é uma coisa bem pulverizada? Quem que tem recorrido mais usando a experiência de vocês a essa a essa estratégia aqui, né, a ferramenta, inclusive, de marketing conversacional? Boa, legal. Acho que, primeiro, principalmente quem trabalha com estratégias inbound, né? Então, a gente está falando de mídia paga, Meta Ads, LinkedIn Ads, Google Ads, e quem trabalha, ou SEO, né, via conteúdo. Então, a gente atua principalmente convertendo quem tem volume de acessos, na Leadster, no caso. A gente percebe que quem tem maior volume de acessos e maior volume de canais consegue trabalhar melhor essa estratégia de personalização, de momentos e capturar um maior volume de dados, de informação durante a jornada. No outbound, que é uma outra estratégia, né, que vocês já devem ter conversado também com alguns parceiros aí, no outbound, a gente percebe que a utilização é menor, né? Uma vez que o outbound, ou ABM, por assim dizer, ele tem um menor volume, né? Ele foca em one-to-one, one-on-one, ali é uma coisa mais personalizada. Tem alguns clientes que utilizam formas de captura, manda um link, que é uma conversa, como se fosse ele conversando, simulando uma conversa, principalmente para ABM, eles têm usado, mas ainda o volume é muito baixo. Então, assim, eu diria que o recorte principal são empresas B2B e hoje, principalmente do segmento de tecnologia, pelo fato de ser mais digitalizado e já entender a importância do marketing digital na estratégia de crescimento. Então, o software que você citou, tecnologia, então serviços de tecnologia, consultoria de segurança, consultoria de implementação, consultoria de SAP, essas empresas em geral. E a gente percebe muito isso que vocês falaram, que hoje muitos dos clientes da Leadster têm uma dificuldade, o site é a principal fonte ali de educação e geração de demanda, porque tem que educar o mercado antes de adquirir, de capturar o mercado. Então, o site é, com certeza, uma das questões mais importantes da estratégia de crescimento, posicionamento do negócio em si. Legal. E é legal você falar também, tu fez uma divisão importante aqui, Fabrício, que é, cara, a plataforma, tecnologias, como o Leadster, ela também é um aliado quando você tem que tratar volume, né? Quando o negócio é mais focadinho, ABM, talvez você segue na disciplina do marketing conversacional, mas vai viabilizar de outra forma, né? Então, acho que o legal da gente mostrar aqui para quem está nos ouvindo é que você consegue hoje dar escala nessa personalização, né? Nessas conversas, o que, obviamente, sem tecnologia fica bastante complexo de fazer. A não ser que você tenha uma equipe lá que consegue fazer uma conversa super customizada, tem algumas ferramentas de chatbot e tal, mas, enfim, tecnologia aqui acaba virando um aliado fundamental. Ô Gil, o Fabrício bem falou aqui que, cara, beleza, tu tem a tecnologia, ela faz coisas incríveis, mas ela sozinha não ganha o jogo, você precisa fazer o melhor uso dela, né? O Fabrício deu de exemplo que, cara, você precisa considerar um pouco qual que foi a origem desse acesso ao site, que página que ele tá. Então, assim, pegando esse input dele, se a gente fosse falando aqui para nossa audiência, beleza, quero começar a usar a ferramenta. Antes de usar a ferramenta, que um profissional de marketing B2B, aí, na opinião, quero ouvir de você também depois, Fabrício, também, que esse pessoal tem que olhar, se estruturar, planejar, antes de fazer esse uso inteligente da ferramenta?
como o Fabrício falou, né? Você tem que garantir ali uns princípios básicos do digital, da sua estratégia digital funcionando, né? Então, um site bem estruturado, o conteúdo, se é uma empresa, né, que está num novo mercado, que precisa ser educado, você precisa ter essas jornadas bem mapeadas. Então, assim, primeiro, eu acho que as jornadas bem mapeadas, o entendimento, né, claro, uma cobertura, ao menos, importante dessa jornada no digital para você conseguir, porque no final do dia, né, esse diálogo que se dá via ferramenta é algo que também é uma jornada que ele pode percorrer, ele poderia percorrer acessando o seu site, navegando e, né, nesse encadeamento de soluções, num e-mail que ele recebe pós, enfim, isso pode acontecer. Então, eu acho que a preparação pelo menos, eu entendo aí, o Fabrício pode confirmar ou não, que precisa ter esse nível de maturidade, eu diria, digital, para poder conseguir tirar o máximo dessa plataforma. E aí acho que o Fabrício pode dar mais detalhe do como depois colocar isso em prática, porque aí você tem a jornada onde as coisas se cruzam, no caso da ferramenta, com tecnologia você tem as jornadas desenhadas, você tem os dados referentes aonde essa pessoa está, né, em que canais ela está acessando, e a partir disso desenvolver os fluxos e os diálogos, entre aspas, automatizados. Aliás, Fabrício, aproveitando aqui uma questão, furando aqui um pouco a lógica, o quanto isso ajuda a não parecer uma conversa robotizada, não é certo? Porque aí a gente está falando, né, para fazer bem feito, você precisa de todos esses dados para que no final no final do dia a gente está falando aqui de comunicação, de conversa B2B, né? O B2B é isso, é proximidade, as ferramentas não vêm para tirar a humanidade da coisa, e sim potencializar no sentido de se ter uma conversa verdadeira, clara, ainda que o cliente até saiba que eventualmente é algo que está pré-programado, mas ele entende que é um processo humanizado. Boa, ótimo. Já começando a responder essa pergunta, acho que o intuito em si de uma estratégia conversacional bem feita é que ela seja o mais próximo de ser humanizada possível. E quando a gente fala de ser humanizado, muita gente acha que vai ser como conversar com um amigo seu. Na verdade, o grande objetivo é que a conversa gere valor e a conversa tenha um sentido, né? E aí, quando a gente fala de uma conversa, por exemplo, num blog, aonde vou pegar um exemplo melhor. Estou numa página de preço, por exemplo, onde tem os planos da empresa. Quando eu abordo o visitante falando quero ajuda para descobrir qual o melhor plano para a sua empresa, quando o meu visitante entra naquele contexto, eu tenho que ter toda uma conversa que vá conseguir pegar as informações dele e entregar algum tipo de valor depois, né? Porque esse era o objetivo inicial. Então, no fundo, quando esse mito, né, de muita gente vem de chatbot e fala assim, ah, não, porque chatbot não tem diferença de uma conversa humana, ou as pessoas gostam de falar com chatbot. Cara, isso é uma mentira, assim, na minha opinião. As pessoas Vamos não falar gostam real, de... né? Vamos mudar real. Ninguém gosta de falar com chatbot. Na verdade, se você só vai ficar satisfeito de você falar com um chatbot se você tinha um interesse, um desejo, ele conseguiu gerar valor para você naquele momento da jornada e a partir disso é isso. Aquele nível de comunicação que você queria com ele, né? Então já acabou ali. Então, quando a gente pensa muito nessa jornada, a gente pensa muito dentro desses pilares. Qual era o desejo do visitante naquele momento? O que eu consegui gerar de valor para ele na conversa? E se eu conseguir fazer com que ele passasse daquele estágio para o próximo, tá? Então, basicamente, esse é a forma como a gente analisa. E aí tem um gancho também que depois a gente pode conversar um pouco mais sobre o advento da inteligência artificial, né? Todo mundo já deve ter usado o ChatGPT, acho que já não é um assunto tão novo. E quando você olha os chatbots, grande parte deles estão se conectando com plataformas de AI generativas, que é GPT, Palm e outras ferramentas que você pode usar. A Litzer também tem se conectado com esses algoritmos. A gente tem módulos que já permitem você utilizar isso durante o produto.
como consequência, você tem um nível de experiência muito melhor. E aí a gente sempre brincava, a gente brinca até com os nossos clientes até hoje. Ó, se você odiava chatbot até o ChatGPT e agora você gosta, não é só você, o seu cliente também, né? O seu visitante também. Claro. Ele também odiava e agora ele gosta. Então é muito importante esse momento que a gente está passando, que depois a gente pode se aprofundar um pouco mais. Agora, falando da pergunta inicial ali, né? Que é como eu faço uma estratégia, como é que eu começo, dou o primeiro passo. Eu acho que é muito importante a gente conseguir, como acho que todo mundo do marketing e vendas também, tem muito pouco tempo, a gente tem pouco tempo hoje em dia. Geralmente as pessoas de marketing que a gente fala fazem muita coisa, o cara tem que administrar agência, host, site que está fora do ar, tem que fazer um relatório para o final do mês, né? Tá sempre se desdobrando em 1 milhão de coisas, principalmente o gerente de marketing, o coordenador, tem muita coisa para fazer. E quando a gente conversa com ele, ele fala: Fabrício, eu não deu tempo para ficar desenhando coisas, a jornada, vendo volume e tal, por onde eu começo? E aí a receita de bolo que a gente sempre passa para os nossos clientes cara, comece por aquilo que tem maior volume para você e maior importância. Então, por exemplo, Fabrício, 80% dos meus acessos vem do Google Ads, ou 80% dos meus leads vem do Google Ads hoje. Tá bom. Para quais páginas você direciona isso? Direciono para essa e essa página. Beleza, então começa por essa keyword que é a mais importante para você, no canal que é mais importante, ou em volume, ou em representação de acessos ou de leads, e começa uma estratégia aqui. Deu certo, conseguiu aumentar a taxa de conversão, passa para o próximo, e assim por diante, né? Porque sempre quando a gente falava para o cliente, vamos fazer um mapeamento completo, assustava, e aí precisava exatamente, né, da ajuda ou da agência, e a agência muitas vezes não tá, tem 1 milhão de tarefas também, então a gente sempre passava para o cliente que se você tiver um fluxo de conversa, você já consegue retirar o valor inicial para sua, e aí depois você vai com isso inteirando e construindo as outras conversas, né? Então, é o famoso Pareto, acho que todo mundo faz isso quando vai pensar numa estratégia, que é pensar no que tem maior volume, começar por aquilo, amadurecer e depois passar para a próxima. Isso, até porque se começar a enxergar resultado, vai falar: "Opa, vale a pena investir tempo nessa estratégia". Aí sim, puta, vamos sofisticar, vamos ver jornada, vamos amplificar, né, criar novas conversas, mas realmente começar às vezes é o melhor passo, às vezes não, é o melhor passo sem dúvida e depois sofistica, assim, não há dúvida. Ô Fabrício, e assim, puta, não tenho tempo, tal, aquela correria do dia a dia, tá ouvindo a nossa conversa aqui, a audiência, e fala: "Cara, escolher ferramenta, qual que é o critério, o que que eu tenho que avaliar?" Porque, puta, a maioria 90% do mercado não tem experiência nisso, né, e a gente sabe que tu vai fazer uma busca lá, tu vai poder encontrar algumas alternativas, assim. Que você recomenda o pessoal ficar atento na hora que for escolher uma ferramenta, uma tecnologia, até para pensar se realmente deveria contratar uma tecnologia dessa nesse momento, assim? Então, senta um pouco na cadeira da nossa audiência, assim, e que você recomenda eles observarem nesse momento de busca? Boa. Pensando nas etapas da jornada, tem a etapa do visitante, que muita gente quer. No caso da Leadster, a gente atende exatamente esse caso, que é aumentar a taxa de conversão do site e quer aumentar a qualificação dos leads, porque quer coletar mais informações, né? A gente sabe que, para quem está ouvindo a gente, nome, e-mail e telefone não resolve a vida de nenhuma empresa, né? Você precisa saber quantos funcionários, aonde fica, você precisa fazer o mínimo de qualificação, porque senão o marketing já entrega um lead muito sem fit ou com pouca informação para a área de vendas, e aí você não consegue desdobrar isso em ações nem de segmentação e nem de contato de vendas, né? Então, a Leadster atende principalmente essa parte da jornada. Muita gente me pergunta: Fabrício, depois que esse lead é gerado, quais, na tua opinião, né, qual que é o canal mais importante? Cara, um canal que é muito relevante de você pensar e ter uma estratégia é o canal do WhatsApp. O WhatsApp em si, ele é um canal que se evoluiu muito ao longo dos anos, tem diversos fornecedores que você pode utilizar, a Leadster mesmo é plugada em vários deles, hoje são parceiros nossos, e principalmente você tem que pensar em qual é o nível de volume, porque o WhatsApp hoje cobra por trocas de mensagens, disparos ativos, e disparos dentro de sessões abertas. Então você tem que fazer esse cálculo, porque não é de graça, né?
E uma coisa que as empresas têm muita dificuldade é mudar aquela cultura interna de cada vendedor tem o seu WhatsApp, né? Cada vendedor tem seu número de telefone. Isso gera uma falta de padronização nos atendimentos, falta de métrica, porque você não sabe quanto tempo cada um está trocando mensagem. Então, é muito importante que, pelo menos durante o primeiro estágio da jornada, ou seja, gerei esse lead, eu preciso garantir que esse lead seja contactado em X minutos, né? A gente já sabe, tem vários estudos que mostram que quanto mais rápido, maior a taxa de rapport desse lead. Então, é muito importante que a minha estratégia conversacional nesse canal, ela tenha um tempo de resposta muito curto, seja mensagens padronizadas, porque eu só consigo medir aquilo que eu padronizo. Se cada vendedor manda uma mensagem, eu não sei se meu rapport está baixo porque o vendedor mandou alguma coisa que esteja fora daquilo que eu estava oferecendo naquela LP. Então, eu preciso de um nível de padronização e personalização disso, e o canal do WhatsApp é muito importante. Depois, o e-mail, que eu acho que é uma coisa que todo mundo já domina muito bem aí, é um canal que já está há muito tempo sendo estudado e trabalhado pelas equipes de marketing, e eu acho que a estratégia conversacional no e-mail, ela surgiu como uma desconstrução de pensar no e-mail só como te manda informações, mas vamos trocar aqui, me responde. E aí tem os canais adicionais, né? O LinkedIn é um canal para o B2B muito relevante, e aí eu sempre brinco com o pessoal, né? Se você tem baixo volume no LinkedIn, por exemplo, Fabrício, eu mando, sei lá, 10 mensagens por mês, você não precisa manter um canal ali automatizado para isso e gastar com uma ferramenta. Mas é muito importante você padronizar a sua comunicação. Então, assim, você tem um Excel aonde isso é uma estratégia de marketing conversacional rústica, né? Sem ferramenta. Que eu tenho o Excel, eu tenho a minha mensagem número 1 e a minha mensagem número 2, né? O famoso teste AB que todo mundo conhece. Então, eu vou executar essa mensagem A com 50% e a mensagem B com 50%. No final, eu vou ter o meu resultado final de rapport que eu vou ter dentro dessas personas. No fundo, o marketing conversacional, ele parte da mensagem, do canal, tempo de resposta, caso seja uma mensagem receptiva, e depois percentuais de sucesso, que é um pouco que a gente pode falar para frente de métricas, né? Que canalizar em relação a métricas. Mas é isso. Então, assim, olhar para os canais do momento da jornada e, ao longo dessa jornada, entender se você tem volume suficiente, vai ter que automatizar para ganhar escala. Se você não tem volume, só tenta padronizar para ter um controle melhor e um olhar de métricas. Boa, legal. Caminho das pedras, hein, rapaziada. Cara, eu quero voltar no tema de personalização, porque isso aqui é a chave do jogo. Beleza, eu tenho ferramenta que dá escala, tal, mas, cara, se você não personalizar, de novo, tô sendo repetitivo aqui, mas acho que vale a pena quem tá nos ouvindo sair com isso na cabeça. Não adianta você conseguir escala sem personalização dentro do uso dessas ferramentas. Eu trouxe um dado aqui, a gente sempre traz um dado, hoje a gente trouxe também para não deixar ninguém na mão, que é de que é um dado do grupo Publicis, a gente vai deixar o link do estudo aqui no descritivo do episódio. 80% dos compradores B2B, 80, tá? Não é pouco, afirmam que são mais propensos a se envolver com uma marca que oferece experiências personalizadas. Olha a oportunidade na mesa. Tá bom, então beleza. Tem essa demanda do cliente B2B, a gente tem uma ferramenta que é capaz de entregar isso. Mas eu quero explorar um pouquinho mais essa questão da capacidade de personalizar. Vamos aqui falar com o pessoal do marketing, eventualmente de vendas, que tem que viabilizar essa personalização. Fabrício, quero ouvir do Gil também. A gente pode ter uma série de dados, tem a inteligência artificial por outro lado. O que você acha? Vocês falaram aqui, mas eu quero, sabe, dar uma concretizada assim. O que você acha que são as melhores práticas para um profissional de marketing ou de vendas garantir hoje em 2023 ou em 2024, caso você esteja ouvindo a gente no futuro, garantir esse nível de personalização nessas abordagens do marketing conversacional, mesmo quando eu tenho alta escala? Boa, legal. Esse é um tema que a gente já debateu muito aqui na Leadster também, que é o seguinte: muita gente, quando você fala de personalização, já começa a pensar assim: eu posso personalizar de acordo com o segmento, o cara do marketing, né? Posso personalizar de acordo com o segmento. E posso personalizar de acordo com o tamanho da empresa, quantos funcionários a empresa tem. Eu sei que eu posso entregar essa mensagem aqui ou essa mensagem aqui de acordo com esses fatores. E aí é muito clássico, porque a gente pergunta assim para o profissional de marketing:
Com quantos clientes você conversou dessa classificação sua? Ah, eu li um histórico de mensagens com comercial. Ah, eu já ouvi algumas ligações de vendas. E é muito clássico, porque assim, cara, ligação de venda não é um ambiente de pesquisa. Isso a gente aprendeu de forma dura na Leadster, que muitas vezes a gente tirava ideias de personalização da opinião das pessoas de marketing. E é muito bizarro, porque as pessoas de marketing são as pessoas de marketing, né, dentro da Leadster, são as pessoas que mais pensavam em coisas para o nosso cliente final, mas que menos falavam com o nosso cliente final em toda a empresa. Às vezes o CS, obviamente, fala muito com o cliente e a área de vendas fala muito com o cliente. Só que qual que é o problema? Quando você quando você ouve uma ligação de venda, o vendedor nunca vai fazer a pergunta que o marketing gostaria de fazer. Quando você vê uma reunião de onboarding de CS, você nunca vai ver o CS fazendo uma pergunta que a área de marketing gostaria de fazer. Então, é imprescindível, e a gente sempre coloca isso como um pilar da nossa cultura agora, tipo, como um processo, que a equipe de marketing tem que entrevistar clientes que não implementaram, por exemplo, a Leadster, não clicaram, eu queria, mas é impossível, né? Não clicou no anúncio, é impossível. Mas se fosse possível, se pudesse pagar R$ 1.000, eu pagaria para pegar e conversar com a pessoa que não clicou e colocar a equipe de marketing para conversar. Porque aí que tá o ouro, né? Se você pudesse conversar com uma pessoa que não clicou no seu anúncio, que clicou, converteu, mas não evoluiu, que fez cada uma dessas etapas, estágios, você conseguiria saber qual é a mensagem que você tem que entregar para cada um desses estágios. E eu coloco que para o B2B não é tão impossível fazer isso, porque a gente está falando de volumes menores. Então, se você chama para conversar, né, e se você desenvolve essa conversa, você já consegue ter algumas padronizações. E na Leadster a gente fez esse trabalho. É chato. Por que ninguém entrevista? Vamos falar a verdade? É chato. Dá trabalho pra caramba, porque você tem que parar a pessoa, então você não tem nada para oferecer para ela. É uma conversa que demora para você ter 10 conversas, nossa, vai demorar meses, mas você consegue. Mas é algo que depois você consegue ter um poder sobre o que falar, como falar, quando falar, muito forte. E aí você constrói uma jornada, e vocês devem falar muito disso, de geração de demanda, né? Geração de demanda sem conseguir ter uma visão sobre a psicologia por trás do comportamento de entendimento, compra e educação é uma estratégia que vira só ferramental, né? Então, no nosso caso é muito isso. Mais uma dica que a gente dá muito rápida para os nossos clientes que falam assim, Fabrício, eu não tenho tempo de conversar, não vai dar tempo de fazer tudo isso que você está falando, de entrevistar as pessoas. É utilizar as áreas que têm mais contato dentro da empresa, né? Então, usar a equipe de CS e usar a equipe de vendas. E isso na lista também foi algo engraçado. Nos anos, a equipe de marketing sempre falava, pô, mas eu não consigo tirar a informação que eu quero da equipe de vendas. E aí, com o tempo, a gente começou a provocar a equipe e falar, cara, se você não conseguiu tirar as informações que você queria da equipe de vendas, provavelmente está fazendo as perguntas erradas para a equipe de vendas. Porque se você fizesse as perguntas certas sobre o que você quer descobrir, provavelmente você conseguiria ter aprendizados para levar para a sua estratégia. Então, foi até algo que a gente aprendeu também. As equipes de marketing têm que usar as equipes de vendas e CS, e se você não consegue tirar aprendizados, provavelmente está fazendo as perguntas erradas. Porque, com certeza, essas áreas que interagem com o cliente o dia inteiro, elas sabem, muitas vezes, grande parte das vezes, o porquê um cliente não respondeu ou por que que o cliente não clicou, ou por que que o cliente não está tão interessado. E aí isso gera personalização, né? Porque daí você diferencia, personaliza e evolui a estratégia. Então, um pouquinho de conta de experiência própria, a Leadster melhorou muito nos últimos anos também, porque a gente fazia muita coisa errada, e de trocas com o nosso cliente final. Muito bem. E, cara, só para te reforçar, o lance de conseguir entrevistar de fato não é fácil. Que experiência própria na Conversa Tech também, cara, é uma missão que entrega um valor gigante, como você bem disse, Fabrício, mas, cara, não é simples de ser feito. Então, assim, preparem o estômago, porque é um negócio importante, mas que não sai do dia para a noite. Se tiver volume, então, vai um tempo. Mas, assim, vale a pena todo esforço. Cada cancelada, cada reagendada que rola muito isso, no final compensa. Ô Gil,
Tem alguma dica para contribuir, complementar o que o Fabrício falou aí nessa missão de Eu, conseguir atingir esse nível de personalização dentro do marketing conversacional, quando a gente está falando eu com acho, uma escala, né? então, eu acho que o lance, a dica que eu dou é, cara, é realmente fazer o que o Fabrício está falando. E o ponto é, isso de entender a jornada, né, é uma das coisas que a gente mais fez aqui. E quando, né, às vezes, por modelo, né, que consultoria aqui na Conversa Tech contrata para fazer as entrevistas e tudo mais, muitas vezes desdobra em material comercial, né, fluxo de mensagens e tudo mais, né, mas normalmente é essa etapa. Quando entra para a gente desse, a gente já fala, cara, é difícil, mas o cliente sempre fica satisfeito. Claro, a gente tem uma metodologia legal, mas não é só sobre isso, é porque, por dois motivos. Primeiro, todo mundo acha que tem uma visão do cliente, assim, não, todo mundo conhece, mesmo comercial, mesmo CS, fala, cara, que desperdício de tempo, pergunta para mim e tal. O que a gente normalmente faz é, né, fala sim com CS, fala sim com vendas e fala com o cliente. Quando o tempo é muito curto, não dá, dinheiro, a grana é pouca e tudo mais, às vezes a gente não faz, infelizmente. Mas normalmente a gente insiste muito para falar com o cliente. E o que acontece? Cara, muda completamente a visão. O engraçado é que todo mundo vê o cliente e se enxerga e fala, cara, vocês acertaram na mosca, como se a gente fosse, né, alguém que tivesse criado algo, a gente só foi para a rua e perguntou. E eu acrescentaria uma vantagem no sentido de terceirizar, e não tem a ver nada com puxar sardinha, nada disso. É que ao contratar alguém neutro, o cliente vê duas vantagens. Uma é, primeiro, o fato de ele ser anônimo, fala, cara, ó, conta aqui, a gente não vai levar para dentro quem é você, tal. Então isso ajuda muito, especialmente no processo em que o cara não fechou, porque é o que o Fabrício falou. Tão importante quanto o processo do cara que conseguiu que converteu, é o cara que sei lá, na comparação pode ter pulado fora, porque ele, né, se ele não fechou com você, ele fechou com alguém. Então é importante entender, eventualmente o cliente não era para você mesmo, tem isso, né? O mercado tá aí, né? A gente não tem produto que atenda 100%, não é para atender 100%, mas entender o porquê não, isso é importante. E isso ajuda, obviamente, no conversacional aí, de poder trazer isso para dentro e conseguir criar conversas, né? E entender esse processo e colocar para dentro. E aí, e por último, da vantagem é o fato a empresa que pergunta, isso do cliente demora, tal, mas ele atende. E mais que isso, a percepção do cliente, dependendo de como você aborda, obviamente, cara, é uma preocupação genuína em melhorar um processo. É uma empresa perguntando, fala, cara, é o seguinte, a gente aqui, né, tá tentando melhorar o processo, é importante que você tenha um tempo para ajudar a gente a construir algo melhor, uma experiência melhor para você que é cliente, para os próximos. E o mercado normalmente está cheio de gente boa que está a fim de contribuir, basta você perguntar que você vai ter informação. Então, apesar, obviamente, da dificuldade de agendamento, porque, né, todo mundo corre atrás do seu e aí às vezes é um momento ruim, mas a receptividade é boa e mais que isso, a percepção da tua empresa que está preocupada com isso melhora, ao menos com esse grupo de clientes, e você de sobra ainda melhora o seu processo, entende melhor o teu cliente e pode usar mais ferramentas aí. Muito bom. E é muito verdade isso, Gil. O pessoal tem a predisposição em ajudar. Essa questão de, puta, falta agenda não é de má vontade, é que realmente, puta, tem que botar no nível de priorização, surgiu alguma demanda urgente, o chefe, a diretora pediu algo ali e tal de última hora. Essa agenda acaba sendo aquela que você consegue remanejar, né? Mas sim, as pessoas realmente elas estão abertas a contribuir. Eu queria agora entrar um pouco no tema de inteligência artificial. O Fabrício já citou aqui e tal. A gente puxou um dado do HubSpot interessante aqui: 85% dos vendedores que aderiram à inteligência artificial e automação dizem que essas tecnologias tornam seus esforços de prospecção mais assertivos e efetivos. Obviamente que 85% de quem usa, mas quem usa hoje na prática é um percentual muito pequeno ainda, porque muito se ouve falar da inteligência artificial e tal, mas pouca gente está conseguindo tirar o melhor uso dela.
Aqui no caso do marketing conversacional, Fabrício, na experiência de vocês da Leadster, eu queria entender o seguinte: o que de fato hoje a inteligência artificial, de maneira muito prática, tá? O que a inteligência artificial consegue fazer hoje? Que gargalo que ela elimina? Quais são os riscos atrelados, né? Que sempre tem alguma coisa ali que você pode ter algum risco que vem junto. Mas de maneira geral, o que a inteligência artificial pode fazer pelo marketing conversacional aliado a uma plataforma hoje? Boa, ótimo. No marketing conversacional, a gente sempre teve a questão da personalização. Tanto a Leadster personaliza abordagens no site, quanto uma plataforma de WhatsApp vai personalizar mensagens de acordo com parâmetros do CRM, por exemplo. Se é uma empresa grande, pequena, média, de tal região, então você pode personalizar. Só que qual que é a dificuldade? Personalizar é lindo, só que tem que dar muito trabalho, né? Quem já fez aí sabe. Vamos dizer, você tem 3 variáveis de tamanho de empresa e 3 variáveis de região, você já tem aí um trabalho de personalização de, né, dezenas de fluxos que você vai ter que preparar para poder conseguir ter essas trilhas personalizadas. O grande problema é ter braço, é realmente conseguir ter mão de obra dentro da minha equipe, muitas vezes qualificada, porque muitas vezes um profissional júnior não vai conseguir ter o grau de qualidade de copywriting ali para conseguir escrever essas jornadas e essas mensagens com o grau de qualidade esperado. Então, o que a personalização junto com a inteligência artificial permite? A inteligência artificial permite com que eu passe essas informações para uma IA, e aí eu vou trazer um exemplo aqui claro da Leadster, para que eu consiga ter jornadas personalizadas em escala. Exemplo, na Leadster hoje a gente tem um módulo que faz a leitura todas as páginas do seu site, vai listar todas as páginas. A gente lê o H1, né, que é o texto mais importante da página, o título da página, o endereço da página e o primeiro parágrafo dela. Eu pego essas informações, passo para a nossa AI e dou um prompt para ela atuar como se fosse um analista de marketing daquela empresa e para ele escrever uma mensagem persuasiva que vai abordar aquele visitante, convidando ele para uma conversão. Como consequência, quando você entra na Leadster nessa página, né, nessa funcionalidade, você vai ter uma abordagem para cada página. E aí você consegue criar fluxos para cada uma dessas páginas. Então, imagina se você hoje tem um blog, que é muito comum, né? Tem um blog com 100 artigos, você pode criar um fluxo de conversa personalizado para cada artigo. Então, se antes os nossos clientes chegavam e falavam, legal, Fabrício, dá para personalizar, mas eu não tenho tempo, agora, hoje em dia, a gente vira para eles e fala, legal, você não tem tempo, mas agora você tem uma ferramenta que vai criar essas abordagens em escala para você, né? E eu acho que o mesmo acontece com outras ferramentas, né? Se você colocar hoje em dia aí AI, enablement, marketing, e-mail marketing, você vai ter várias ferramentas que fazem isso, né, nos Estados Unidos e que você consegue usar no Brasil. Então, assim, de maneira como um todo, os módulos de AI, eles têm permitido a produção em escala. Ah, Fabrício, é com a mesma qualidade do que eu escreveria? Provavelmente não, né? A gente tem uma perda de qualidade, mas é sempre aquela gangorra, né? Eu prefiro ter muita qualidade e abranger 2, 3 páginas, ou eu prefiro estar em 100 páginas personalizadas com uma qualidade um pouco menor, né? No marketing, a gente sempre tem... No exemplo que você deu do blog, é melhor, não é necessário tanta personalização, é melhor você ir para personalizar páginas que eventualmente estejam mais próximos de conversão ou coisa do gênero, né? O tal Exatamente. do 80-20, cara, mas espera aí. O Tem 3 80-20, é isso páginas aí. aqui que eu ganho o jogo. O ponto Sim. é, não tem a resposta pronta, é caso a caso mesmo, né, Fabrício? Não tem... Qual que é a melhor estratégia? É eu conseguir dar uma experiência customizada em todas as páginas, mas com uma qualidade inferior, ou não, vou focar nessas que são estratégicas, assim, que consigo fazer em alto nível. Aí é E a questão de gente fala escolha. sempre passar pelo momento de revisão. Então, se antes você investia lá 70% do teu tempo produzindo, agora você investe 30% do teu tempo só revisando, né? Então, tem essa vantagem também de só revisar e refinar aquilo que foi produzido, corrigindo Também. aquilo, as imperfeições. Agora, riscos, tá? As AIs generativas, que assim, tá todo mundo falando, AI, tá no... A gente tem que conceitualizar que assim, o que tá no hype mesmo, com alto grau de maturidade, são as AIs generativas.
As EAs generativas, elas são famosas por alucinação. O que é a alucinação? A alucinação é o falso positivo. É quando ela gera uma frase para você e ela não sabe que ela errou. Ela só gerou uma frase. E essa frase, muitas vezes, se não tiver uma revisão, ela muitas vezes pode ser enviada para o seu cliente final errada, né? Então, grande parte do risco envolvendo utilização de AI é que essas AI generativas elas foram feitas para criar a partir de padrões. Só que muitas vezes elas criam padrões errados e ela não sabe que ela está errando. Então, por isso que é muito importante a revisão, essa etapa de revisão. Então, essa é a parte negativa aí do uso da AI. Ainda muita gente reclama e fala, pô, Fabrício, essa frase, por exemplo, que gerou ali, eu não gostei muito, acho que tá muito longe, ou essa frase tá usando um termo errado, que a gente não usa. Então, por isso que a gente sempre fala, legal revisar e depois aprovar. Então, tem que ter a parte de gestão humana ali, mas ganha muito escala, ganha muito volume. Sem dúvida. O revisar já é metade, sei lá, bem menos trabalho do que criar do zero. Legal, Fabrício, assim, acho que tá claro. Aí, beleza. Eu queria entrar num outro tema que a gente falou aqui no começo e vamos aprofundar ele, que é a questão das métricas. Afinal, se tem alguém que gosta de métrica, é profissional de marketing B2B. Tem métrica para tudo, ou quase tudo. E no marketing conversacional, com certeza, não é diferente. O pessoal vai querer ter o máximo de métrica para poder, né, com razão, medir a eficiência. Cara, queria ouvir de você, assim, quais são as métricas que são mais comuns? Eu sei que deve ter várias, das mais complexas às mais simples. Mas pensando que a gente está no momento ainda de implementação, tudo mais, o que você acha que são as métricas que vai poder te dar ali um direcionamento mais claro de que se está funcionando a sua estratégia e também caminhos para melhoria que sempre tem, né? Boa. Eu acho que não vai ter uma diferença tão grande do que o pessoal já conhece de métricas de, por exemplo, e-mail marketing. É bom porque vai ser fácil do pessoal entender. Na verdade, em qualquer canal, por exemplo, no meu chat dentro do site, no meu WhatsApp, no meu SMS, no meu LinkedIn, eu vou ter uma taxa de disparos, né, de comunicações ali. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem básico, mas eu tenho lá a minha conversão no site. Dessa conversão no site, eu vou ter a primeira métrica, que é quantos telefones eu consegui validar e disparar uma mensagem. Então, vamos dizer que eu tive lá 1.000 conversões, vai ter uma validação e eu vou conseguir entrar em contato com 800, vai ter um número de disparos 800. Tem uma métrica nova que é muito importante, que o pessoal está olhando muito, é tempo, né? Que é em quanto tempo eu mandei essa mensagem. Então, para esses 800 que eu mandei mensagem, foi em quanto tempo mede esse contato? Se você usa uma automatização, geralmente vai ser em tempo real. Muita gente ainda não utiliza, e aí vai entrar em contato manualmente. Tem uma pesquisa que a gente gosta bastante de citar, mas nos Estados Unidos, o tempo médio de contato depois da conversão de um formulário dentro do site em contato inicial, é da Chili Piper até essa informação, depois a gente pode deixar o link para a galera, se eu não me engano é de 42 ou 48 horas, o tempo médio de contato de uma empresa depois da conversão. Eu não sei se é só isolado B2B ou tá B2B, B2C nesse dado, mas é gritante que no mercado mais competitivo do mundo, a gente tem um time de resposta de contato depois da conversão muito longo ainda. Eu achei que tu ia cantar um outro número aqui. Eu falei, pronto, vou cair para trás agora. Achei que ia ser algumas horas. Mas não, poucas não, é com 2 dias, né? 2 dias, exatamente. Então, assim, a gente vê que ainda tem essa jornada de automatização a serem feita. Então, assim, primeira métrica, volume de dados válidos, né, de disparos mesmo, que é a mesma coisa com o e-mail marketing. Segundo, tempo de disparo depois do contato, é muito importante. E aí que entra a taxa, tem canais que você tem taxa de leitura e tem canais que você não tem taxa de leitura. Né? No caso aqui da Leadster, a gente tem a taxa de visualização de cada mensagem, do WhatsApp também, mas do e-mail também, mas tem canais que você não tem essa informação, quantas pessoas viram a sua mensagem. Depois, você vai ter o rapport, né, que tem taxa de resposta, que basicamente diz quantas pessoas te responderam, mas que não diz muita coisa, né? Porque eu posso mandar e a pessoa mandar só oi. Tem gente que considera isso um rapport, eu aqui na nossa Um operação de emoji. vendas, o emoji. A gente não considera isso um rapport, a gente precisa Tem que ler o pelo menos emoji. algum tipo, exatamente. Então tem a taxa de rapport,
Então, basicamente, a gente está falando de 5 métricas principais que vão permear todas as etapas da jornada, desde a primeira até a última, desde o do começo lá até o Eu até falei isso no podcast que a gente estava participando, que hoje as duas principais dores da Leadster, falando do nosso processo de venda, são duas. No marketing conversacional, depois da conversão, que você entra em contato com a gente conseguir ter o rapport, a taxa de rapport, é uma coisa que a gente briga muito para conseguir aumentar até hoje, é um desafio, e depois que a gente entrega a proposta. Que aí os nossos clientes, a gente brinca que eles somem, né? Eles nunca mais, eles não dizem nem que sim, nem que não, é só somem porque a gente entende que é um não, mas era muito importante a gente saber o porquê do não, né? Que é uma coisa Essa é muito clássica. fácil que acontece. Então, hoje, no nosso momento da jornada, é o começo e o final. E aí você tem que identificar na sua jornada, né? Qual é a etapa hoje que está quebrada, levanta as métricas dela e faz uma experimentação para melhorar. Isso independe de ferramenta, como vocês, todo mundo que sabe, tudo que a gente faz no marketing independe de ferramenta. A gente coloca a ferramenta para ganhar escala e processualizar e tudo mais. Acho legal comentar também que o caso que você citou aqui da Camila, que vocês também conseguiram trazer o formulário de uma outra forma, tal. Esses comparativos eu acho fundamental também. Beleza, você tinha um nível de conversão em formulário dito tradicional, vai lá com vários campos, até 18 lá, que nem você falou. Quando eu trago isso para uma pegada mais conversacional, qual que é o nível de conversão? Fazer esse cruzamento é legal também, assim, porque você fala, cara, beleza, eu estou evoluindo, tudo mais, e bora lá. Gil, o que que você se colocando assim na posição de um profissional tal, você acha que acho que as métricas são essas, né? No final, não é. O Fabrício começou a citar algumas aqui, mas no final são métricas que já fazem parte do dia a dia do profissional, só está aplicado em outro eixo ali, não é? Acho que é para você vai colocar uma ferramenta para tentar melhorar, né? Uhum, Ou escalar e melhorar os indicadores, porque senão você continua fazendo na mão. Acho que o importante é saber onde você está. Eu acho que o negócio das métricas é ter clareza onde você está. Isso ajuda, né? Às vezes, e não necessariamente metrificar tudo, mas se você consegue ter pelo menos o nível de rapport, né? Você consegue ter algumas conversão em formulário, tem coisas aí que dá para acompanhar, juntar isso, e aí sim discutir o que melhorar, como melhorar, e como é que uma ferramenta pode te ajudar a trazer isso de uma maneira mais estruturada. Eu acho que tecnologia é inevitável, é uma questão de timing e maturidade. Não sei se a experiência do Fabrício aí com os clientes, mas é, é isso, indicadores estão aí, muita coisa você pode fazer manualmente, espalhado em várias ferramentas, inclusive, e você tem que ter a sabedoria de conseguir consolidar, tempo e sabedoria de consolidar e fazer uma boa análise, até chegar ao ponto de que realmente você fala, cara, ó, não é você que está aí dentro das empresas, brigando, já começando talvez discutir orçamento de 2024, né? Não esquece de botar a linha ali, ferramentas, tal, é. porque às vezes, e é aquela que fica a discussão, isso aqui fica em TI, fica em marketing, né? Isso é super legal de acompanhar. Acho que aí a Nossa, turma aí, essa não. os nossos ouvintes devem ter lidado com algumas situações. Mas você passou para TI, né? Aquela história toda. Mas é isso, gente. É o caminho aí, sim. Evolui sempre. É. Um lance legal também, a gente fala, quero ver quais as métricas tal. Só que tu tem que ter na cabeça o porquê que você está trazendo uma ferramenta como a Leadster, por exemplo. Qual é o ganho que você está buscando atingir? Ou é simplesmente um teste livre? Geralmente não. Você tem igual a Camila, vamos usar a Camila como exemplo. Ela estava tendo uma dificuldade lá, a taxa de conversão dela de formulário era Mas é 0,8. o ponto de partida. É isso. Tem claro Esse que qual é que o é o ponto ponto de de partida, exato, partida. isso que eu queria reforçar. O negócio tem o ponto de partida e esse é uma métrica importante de você ter. Eventualmente pode acontecer de você trouxe a ferramenta para te ajudar nesse ponto de partida, mas você descobre que ela é muito eficiente em outras coisas também. Beleza, mas é importante você ter ali o norte, ó, tô trazendo isso por esse motivo, quero melhorar minha conversão de formulário, por exemplo, e conseguir ter uma métrica que responda isso claramente para saber se vale a pena. Fabrício, tem mais algum comentário de KPI ou posso ir para o nosso último bloco aqui? Não, sem mais comentários. Acho que vocês falaram super bem. Tem que ter uma
um ponto de partida ao qual você quer atacar. E até por conta disso, na Leadster ali, a gente, desde o começo, sempre pensou em trial, em teste da ferramenta, porque a gente sempre parte do princípio que o profissional de marketing ele tem uma métrica que ele quer melhorar e ele precisa fazer um teste para depois pedir o budget para as áreas de negócio. Então, ele precisa provar que, olha, melhorei minha métrica, teve esse impacto, e aí ele chega para o diretor, para o CFO, enfim, e fala, olha, preciso desse budget, só que eu fiz, já tem um business case aqui, já tem um teste, né? Então é uma coisa que a gente também acredita bastante. Aliás, vou dar um depoimento aqui, é que o Fabrício é um cara, né, fino e tudo mais, mas o trial da Litzer a gente já fez aqui na conversa até que é muito simples de fazer. Galera, tu não precisa de um dev, nada, é tranquilo. Então, vou falar porque realmente a gente fez aqui. Eu falei, mas já foi? É, já foi. Falei, nossa, muito fácil. Então, assim, realmente, o trial não tem desculpa. Se a dificuldade técnica, putz, a tecnologia está tão avançada que até isso é muito simples de implementar um trial ali numa ferramenta que vai, cara, ler o teu site, basicamente. Muito bem, agora a gente vai para o nosso último bloco, o Fuja dessa roubada. Muito bem, galera. Agora a gente vai para aquele lugar onde a criança chora e a mãe não vê. Onde os nossos convidados abrem o coração e contam roubadas que eles já passaram para que você, ouvinte, não precise passar por elas. Fabrício, você já escolheu uma roubada aqui para compartilhar com a nossa? Você comentou algumas, inclusive, durante o episódio, mas eu não sei se tu guardou uma para o nosso bloco final aqui. Boa, erro é que não falta, né, na jornada ali. Tem muita coisa que a gente fez errada. Eu acho que uma coisa que a gente fez ao longo, que mudou na cabeça da Leadster ao longo do tempo, tá? E surgiu muito depois a gente entrevistar, falar com muito cliente, que entra um pouco do que a gente estava falando. Era que a gente queria sempre, isso foi um histórico nosso, até o Gustavo publicou no LinkedIn dele já alguns aprendizados sobre isso, mas a Leadster, a gente era meio que como viciado ali em fundo de funil, a gente, sabe, colocava muito dinheiro em ads, muita força, e tentava e investia muito pouco em educação, geração de demanda, que é um tópico agora que é o que a gente está falando aqui também. E eu acho que um dos problemas que a gente teve é que a gente cresceu muito rápido, foi muito bom para a gente. Hoje a gente está chegando ali a 3.000 sites que utilizam a ferramenta, algumas marcas bem interessantes e tudo mais. Só que a gente começou a bater em problemas de crescimento, que é muito comum quando você só captura demanda, e você não tem canais de educação, de geração de demanda para falar com aquele público que ainda não está totalmente consciente do porquê a sua solução existe, porque ele precisa dela, né? E eu acho que a gente tentou, durante muito tempo, forçar isso através de canais fundos, só capturando demanda, e eu acho que isso foi um erro, um problema da Leadster, até de estratégia de marketing, que muitas empresas passam, porque eu sempre brinco isso com o Gustavo, eu falo assim, cara, é muito fácil você falar de geração de demanda num cenário americano, onde você tem recursos, tempo. A verdade é que o profissional de marketing do Brasil, ele está vendendo almoço para comprar a janta de amanhã, e a janta de amanhã é o pipeline da equipe de vendas. Ele está pressionado, o diretor está no cangote dele falando, cadê os leads qualificados? Para ele explicar para o diretor dele que ele precisa investir em campanhas que não vão gerar resultado necessariamente agora, precisa ter um alinhamento muito difícil. Acho que dá 3 episódios inteiros aqui para vocês. Que não é sobre o cara do marketing estar consciente, mas é quando ele conseguir comunicar isso para o resto da empresa. É muito difícil, né? Então, eu brinco até Fora a com o Gustavo. coragem, né? E coragem, exatamente. Tem que ter peito Eu e o primeiro. Gustavo, a gente... Primeiro coragem, depois tecnicamente está respaldado. Eu até brinco com o Gustavo que, assim, tudo que ele teve que estudar, ele teve que me mandar também. Porque senão, se a gente não tivesse alinhado, eu como CEO ali, eu não ia acreditar, eu não ia colocar dinheiro, recursos, tempo para investir em algo que não necessariamente você vai ver resultado agora. Então, é uma cultura de Brasil que a gente pensa muito a curto prazo, e a gente pensa a curto prazo, porque até ontem a gente não tinha o que comer, né, como nação. Então é muito normal a gente pensar a curto prazo, porque a gente tem esse ambiente muito instável que é o Brasil. Só que para o B2B, você precisa estar pensando em estratégias de captura e geração,
em paralelo e precisa direcionar esses investimentos, porque senão você cresce rápido e você bate num muro, e aí depois você tem dificuldades para desenvolver canais novamente que consigam te trazer as próximas jornadas de crescimento, né? Então, acho que, contando um pouquinho do erro meu ali, da estratégia, acho que foi isso, tá? Muito legal. Aliás, tu falou que daria para fazer 3 episódios sobre isso, dá para fazer mais, mas a gente fez um, inclusive com o Gustavo, que está sendo citado aqui, o Gustavo, que é o fundador junto com o Fabrício da Leadster. O episódio número 31, galera, que a gente discute geração de demanda, e o Gustavo veio com toda a propriedade e experiência prática que o Fabrício está comentando aqui, contar um pouco da história de como eles resolveram lá na Leadster, exatamente nesse contexto que o Fabrício falou. Então, legal, aqui fica a dica de um episódio adicional aqui para vocês ouvirem. Não, o legal é que ajuda a gente num processo aí que a gente tem discutido com clientes também, né? Aí, Conversa Tech como agência, né? De tirar essa pressão do fundo de funil, não tirar a pressão, manter, né? Mas sinalizar também a importância da presença em outros canais, da construção, né? E aí é um episódio último que a gente acabou de lançar também, que a gente fala de marca, de branding, que é isso, né? Você pode capturar toda a demanda que está agora aqui na mesa, mas aí se aparece um novo entrante que começa a ensinar o mercado, esse mercado vai triplicar de tamanho e você possivelmente pode chegar a ficar em desvantagem. Então, a questão do equilíbrio do marketing nesse sentido é algo que a gente tem ficado feliz em escutar, porque no dia a dia é muito difícil. Eu também já tive sentado em cadeiras, né? Já fui, o pessoal que escuta a gente há algum tempo sabe que eu trabalhei em grandes empresas, também aprovava orçamento, cara, funil de vendas, os eventos que custam uma fortuna, né? Como é que a gente mensura aquilo, enfim, toda essa dinâmica. Mas é muito legal escutar, né, o aumento da consciência das equipes de marketing nesse sentido das priorizações e do equilíbrio. Muito bem, pessoal. Essa conversa foi muito boa. Acho que ficou muito claro, exemplos práticos. E fica aqui, então, o convite para você, ouvinte. Pensa no marketing conversacional. Acho que depois do que você ouviu aqui, você vai ter clareza se é para você ou não. E caso seja, enfim, tem uma série de empresas, ferramentas, parceiros que podem te ajudar nessa jornada aí. Fabrício, muito obrigado pela sua participação. Pode aí mandar um abraço, falar aí aquele momento jabá, já que você ficou né? Não vou falar. Pode falar do jabá aqui se quiser, momento final. Boa. Primeiro, queria agradecer aí pelo papo, galera. Acho que muito bom, muito tranquilo, poder falar de forma sincera sobre os desafios do marketing. A Lister tem um teste grátis, como a gente falou, são 14 dias grátis para você testar a ferramenta na prática, principalmente direcionado para quem já tem volume de acessos, ali pelo menos 1.000 acessos no seu site, no seu blog, e quer aumentar o volume de leads capturados e aumentar a qualificação dos leads, fazendo ali muito mais perguntas do que um formulário, que muitas vezes acaba tendo uma alta taxa de desistência. Então, convido todo mundo, o nosso teste, como a galera falou, é tudo via plugin, instalação bem simples, integração com os principais CRMs de mercado, RD, HubSpot, enfim. Você pode deixar tudo ali no site. Não precisa falar com ninguém da equipe de vendas, pode testar tudo por conta própria, 100% self-service, que eu sei que o pessoal do marketing gosta. E ficou à disposição também, tenho meus 10 centavos ali de contribuição semanal no LinkedIn. Quem tiver afim, falar um pouquinho mais sobre SaaS, marketing, vendas, também estou disponível, só seguir lá, Fabrício Toledo no LinkedIn, fechou? Mas obrigado mais uma vez, foi um prazer. Boa, Fabrício. Quero agradecer também, Gil. Valeu pela conversa. Mais um episódio. Muito legal, aprendemos bastante, discutimos em alto nível aqui com realidade nua e crua, que acho que é o que interessa ao nosso público aí, né? Porque marketing B2B de poesia, o mundo está cheio. O negócio é o mundo prático aqui, como a vida como ela é. Então, obrigado aí, Fabrício. Boa. E é disso que a nossa audiência gosta. Aliás, você que, não tá, que está nos ouvindo, se você gostou desse episódio aqui, coloca aquelas 5 estrelas no Spotify, que a gente sempre curte. Se você está vendo no YouTube, também dá aquela curtida no episódio. E eu vejo você no nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.